Caro enxadrista, tudo bem com você? Sou André Basso, treinador de xadrez, e vamos pro nosso 11º episódio, nosso speedrun. E dessa vez vamos ver o que nos espera nessa partida. A última foi bem interessante, espero que tenha gostado. E lembrando que sexta-feira temos nossa live aí, e vamos ter o nosso próximo passo. Então, quem está acompanhando nossas lives sabe do que eu estou falando aí. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Estamos crescendo aí, já passamos os 2.500 inscritos. Deixa o seu like e vamos crescer muito ainda no YouTube. Vamos abrir com o nosso tabuleiro, tudo certinho aqui. E convidar o nosso próximo adversário para jogar com a gente. Surgiu aqui o desafio, estamos de brancas, 1115 de rating. Estamos aumentando. Nosso E4, vamos ver o que o nosso adversário trouxe pra gente hoje. Por enquanto tá pensando aí, acho que o E4 assustou ele um pouquinho, hein? Será que vai abortar a partida? Oxa. Abortou. Fugiu do E4, né? Então vamos para outro adversário. Esse agora joga. Jogou aqui o E5. Então vamos lá, cavalo F3. Vamos ver se a gente entra na Ruy Lopes. Entramos na Ruy Lopes novamente. Bispo B5. De quais das linhas que ele vai jogar. Joga com A6, com D6, com cavalo F6. Tem aquele cavalo D4 na semana passada, né? Jogou com A6, eu vou jogar com bispo A4. Não vamos entrar na variante das trocas. Cavalo G7 é um lance curioso na posição. Aqui eu vou jogar com o C3 para fazer D4 e conquistar o centro. Normal que seria cavalo F6, né? Aqui ele vai ter que jogar com G6 para desenvolver o bispo dele, né? Não parece tão interessante assim. Nesse momento. Geralmente tem essas linhas, mas tem que jogar com D6 antes. E jogou aqui um F5. Nossa, curioso esse, hein? Mas curioso, tá vendo bem a posição aqui. Aqui eu só capturar o peão, cavalo captura. Seguimos, né? Parece interessante jogar aqui um D3, mantendo aqui um pouquinho a posição. E agora eu vou ter um bispo aqui em B3 que vai atrapalhar ele até de fazer roque em alguns momentos, né? O adversário aqui tá um pouco estranho esses lances. Ele tá avançando na lado do rei, avançando na lado da dama. Por lógica, não parece ser tão interessante essas ideias, né? Mas vamos ver. E jogou aqui F4, né? Fechando totalmente a posição. Agora atrapalha um pouquinho nosso plano de cavalo passar aqui por G3, né? Mas eu posso jogar D4, que agora esse peão já começa a ter dificuldades aí, né? E aqui, galera, eu tô vendo já o cheiro do tático aqui na posição. Se eu tomar... peão toma... agora não temos o bispo F7, né? Que agora o cavalo defende a dama, né? Mas aqui tem umas ideias aqui que desviar esse cavalo. Tá pensando no cavalo por E5 aqui na posição, mas acho que não vai dar certo não. Seria interessante, mas acho que não vai dar certo. Tá pensando em algumas ideias de peão captura, bispo F7, rei captura e cavalo por E5, né? Mas ele vai voltar com o rei pra cá. Isso não seria uma ideia interessante, né? Parece bacana. Mas eu posso também capturar e vai sobrar talvez esse peão de E5 bem fraco na posição, né? Eu tenho ter ideia de cavalo por peão, dama aqui, mas ele vai tomar primeiro nossa dama com um intermediário, né? Vou trocar as damas. Tomou de rei para não perder o peão. Mas acho que eu jogo esse aqui agora com um lance bem chato, né? Agora também tem cavalo G5, uma ideia interessante também na posição. Vou ameaçando o duplo aqui. A partida que ficou bem esquisita, né? Comparada às anteriores que nós jogamos.
Agora se ele fizer cavalo por bispo, o peão toma. Tô ameaçando cavalo e ameaçando duplo aqui. Acho que tem que jogar bispo H5 nessa posição, nosso adversário. Pra conseguir defender ainda o ponto F7. Mas aqui agora eu jogo cavalo ameaçando torre e depois eu tenho algumas saídas com esse cavalo, né? Se eu jogar cavalo ameaçando torre, torre G8, depois eu não tenho uma casa. Se eu penso que eu der cheque, eu vou trocar por duas peças. Não vai ser tão interessante assim, ó, as trocas. Mas eu poderia também jogar e fazer cavalo por peão, né? E aí tá caindo a torre dele lá embaixo. Parece interessante. Tá sobrando a torre lá, limpa ali em H8. Opa, em A8, né? Agora esse peão tá caindo também na posição. Cheque, eu vou jogar aqui. Preciso defender meu bispo, né? Vai cair aqui em F2, né? Voltou o cavalo. Achei que ele ia tomar lá em F2. Agora ele tá ameaçando esse e tá ameaçando C6, né? Vamos jogar aqui primeiro um F3. Só para defender esse peão. Depois eu volto o bispo por D5. Estamos com uma qualidade a mais. O rei tá exposto, né? Mas como trocou damas aí, não fica tão complicado assim. E abandonou o adversário aqui já. Estranho, né? Abandonou cedo, né? Essa partida foi uma das mais estranhas aqui do speedrun. Não gostei muito dessa partida aqui não. Vamos analisar ela. Ver o que aconteceu. Mas e Q4 E5, tá no começo tudo ok. Depois, vamos ver como que seguiu aqui. Bispo C5 A6, bispo A7, cavalo G7. Essa linha aqui é muito estranha, né? Que jogar F5, né? Joguei C3 e depois D3, B5, bispo B3 e jogou aqui o F4, né? Gente, esses lances aqui não são muito legais a gente fazer, porque define muito rápido o centro, né? Eu joguei D4 e D6. E aqui eu tava pensando que tinha alguma tática, alguma coisa na posição, né? Mas eu acabei não encontrando durante. Eu tinha muita ideia de fazer o lance do bispo F7 em algum momento, mas o cavalo tá sempre defendendo a dama, né? Então foi um lance meio complicado. Eu acabei seguindo aqui, capturando, peão captura, dama por D8, rei por D8, e joguei o bispo D5, né? É um lance que eu achei que seria chato, porque esse cavalo captura, peão por, depois tem cavalo por E5, seguido de cavalo F7. Então, essa posição, olho de cara, as duas torres indefesas, rei dele centralizado, a posição parece ter algumas complicações, né? E ele jogou bispo G4, é um lance que eu não estava esperando, ó. Aí já mandei o cavalo G5 e começou a criar muitas complicações táticas aí para ele. Aqui, tenho quase certeza que ele deveria jogar o lance bispo H5. A gente vai conferir nas análises. E depois que ele jogou rei D7, perceba que a torre está sem defesa e esta sem defesa também. Acabou tendo esse tema tático de cavalo F7 e cavalo por E5. E sobrou aí as duas torres aí. Essa aqui, o bispo atacando as duas, né? Uma indiretamente e a outra diretamente. E também estava em cheque, né? Então ameaçando cavalo captura, seguido de bispo por torre. Aí joguei rei D2, defendendo o bispo. Achei que ele ia tomar o nosso peão. Mas tomar o peão também leva, acho que, torre F2 e o cavalo fica sem casas, né? Não pode tomar em E5. Realmente ele não poderia tomar em F2. Aí depois de F3 ele decidiu abandonar. Acho que aqui eu poderia até jogar bispo aqui primeiro, talvez. Não sei, mas eu quis jogar a maneira mais segura. Vamos ver o que o nosso Engine, né? O Stockfish, fala pra gente dessa posição, que essa partida acho que foi bem estranha, hein? Bem maluca. E vamos ver o relatório aqui dele. No relatório, galera, aparecendo para vocês agora, tivemos aí 2 imprecisões, 1 erro e 23 de perda média de 100 peões, né? Então, vamos ver o que ele viu nessa partida, o que aconteceu. Foi uma partida bem estranha, vamos dizer. O B5 é um lance que ele não gostou, foi um lance estranho mesmo. Eu joguei aqui bispo B3, F4, D4, D6. E ele não gostou aqui do D por E5. Falou que é melhor jogar cavalo G5. Era um lance interessante, cavalo G5 mesmo, né? Acabei deixando passar isso aqui. Porque agora ele não tem muito o que fazer. Teria que jogar D5 e captura e cavalo A5, né? Perdendo aí um... o peão ele recupera. Agora eu tiro o bispo, G6.
A linha é um pouquinho complicada, mas bem interessante aí para as brancas, né? Difícil era acertar tudo isso, né? Ele também teria que ver o D5 na posição, né? Que não seria um lance tão simples assim de fazer. Debilita bastante a estrutura. A escala G5 é um lance legal. Eu fiz o D por E5, capturou, trocou aqui as damas. E o bispo D5 é um lance que ele não gostou aqui. Que acho que ele devia ter jogado G3. Eu achei que ia criar bastante dificuldade para o adversário esse lance, né, pelas questões táticas, né, envolvendo essa torre e a outra também. Mas ele não gostou. E do bispo G4 dele também não. Aqui eu joguei cavalo G5. Poderia ter mandado cavalo por E5 direto, né? Era bem melhor mesmo. Cavalo por E5, aproveitando da cravada desse cavalo. E também criação do tema aqui, né? Seria interessante. Cavalo G5. Cavalo F7, torre G8. Depois de cavalo por E5, cavalo por E5. Bispo por A8. E aqui ele falou que ele devia jogar G5, né? Mas é um lance difícil de fazer G5 aí. Aí depois do F3 ele abandonou. Essa partida aqui foi bem estranha, né? Essas aberturas aí. Ficou muito estranho. Jogou um F5, depois jogou F4, uma posição fechada assim. Então a partida é um pouquinho complicada aí. Um pouquinho diferente das outras que a gente estava jogando. Um pouquinho mais concentrada aí. Mais posicional, mais certinha, né? Mas mais um episódio para o nosso speedrun, episódio número 11. Espero que você tenha gostado aí. Viu aí as ideias de temas táticos, né? Vendo as peças soltas no tabuleiro. Espero que tenha sido instrutivo para você também. Um forte abraço, galera. Fica com Deus. E aqui é o nosso xadrez com gratidão, feito por quem gosta de xadrez. Até mais.